mas certamente o grande assunto do dia na área da política é a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. É disso que a gente fala agora neste momento. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado o pedido para que o procurador da República seja reconduzido a esse cargo. E esse anúncio foi feito pela rede social. O que o presidente costuma fazer? Até coloca o tweet aí do presidente para a gente até mostrar aqui como é que foi feito esse anúncio de Aras. Tá aqui, ó, o destaque. Vamos dar um close aqui, ó. Encaminhei ao Senado mensagem no qual proponho a recondução ao cargo do procurador Augusto Aras. Para ele continuar no cargo, no entanto, ele precisa ser sabatinado no Senado, precisa ser aprovado no Senado pelo plenário, 41 votos dos 81 senadores. E com essa decisão, o presidente Bolsonaro ele volta a ignorar a lista tríplice da categoria. E por isso um grande questionamento, uma grande repercussão em relação a isso. Né? Porque, por exemplo, quem estava liderando essa lista tríplice era justamente uma mulher, pela primeira vez uma mulher, Luísa Frischensen. Ela estava liderando essa lista tríplice com 647 votos e logo na sequência estava o subprocurador Mário Luiz Bonzaglia, que estava em segundo lugar. E é com ele que a gente conversa ao vivo aqui no All News. Ele que é integrante do Ministério Público há 30 anos e é o nosso convidado no All News. Olá, doutor Mário, bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Fabiola. É um prazer estar aqui no All News, falando com você e com os seus ouvintes. E a gente já começa repercutindo o que o senhor achou dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro, que tem aí dois aspectos. Primeiro, ele fez esse anúncio de maneira antecipada. Por que essa maneira antecipada? E, mais uma vez, não respeitando a tradição da lista tríplice. Bem, a indicação à recondução de Aras não surpreendeu. Não é? Ela já era até se vislumbrava como bastante provável, o que não esmoreceu os procuradores da República, que, mais uma vez, organizaram, por meio da Associação Nacional dos Procuradores da República, sua tradicional eleição para a formação da lista tríplice e encaminhamento ao presidente da República. Encaminhamento esse que, aliás, chegou a ser feito. Pois bem, o fato de a lista já não ter sido considerada em 2019 prenunciava o desfecho que se está vendo agora. Agora a palavra está com o Senado, ao qual cabe a aprovação do nome apresentado pelo presidente da República. Doutor Mário, tem um apelido aí que colocaram ao Aras, que é o engavetador, na verdade. O senhor concorda com isso? O senhor acha que ele não tem dado andamento às investigações? Porque o papel da Procuradoria é justamente investigar, analisar, além do presidente da República, também os políticos com foro privilegiado, né? Então, o senhor acha que ele tem sido um engavetador da República ou não? Veja, Fabiola, o Ministério Público sofreu uma grande reformulação na Constituição de 88 e foi desenhado como um órgão de muita importância no sistema de freios e contrapesos entre os poderes e órgãos de poder na nossa Constituição. E uma marca fundamental para uma atuação a contento, nesse sentido, é a independência, tanto da instituição, por meio da sua autonomia administrativa e orçamentária, quanto de cada um de seus membros, inclusive o próprio Procurador-Geral da República, por meio da independência funcional, de agir livremente de qualquer empecilhos que possam se apresentar. O papel do Procurador-Geral abrange questões muito delicadas, desde logo cabe a ele, por exemplo, processar o próprio presidente da República, os seus ministros, por crimes comuns, além de desempenhar uma série de outras funções, como a de ser o Procurador-Geral Eleitoral. Então, veja, a Constituição diz, o Ministério Público tem o papel de defender a ordem jurídica, defender o regime democrático e defender os direitos fundamentais. Daí se vê que a independência é a marca maior da atuação do Ministério Público. Deve ser a marca maior de todos os seus membros, inclusive do Procurador-Geral
da República, sob pena de não se desempenhar contento a função. Pois bem, nós temos aí já um período de praticamente 2 anos da atuação do atual procurador, escolhido fora da lista, depois de um interregno que vinha desde 2003, em que a lista vinha sendo observada, embora não constando da Constituição, foi se consolidando como um costume constitucional. Pois bem, como não estava na Constituição, na letra da Constituição, ela pôde não ser observada pelo presidente da República atual já em 2019, o que não significa que o costume fosse um nada jurídico, sem qualquer significado. Tinha um importante significado, sobretudo, de velar pela independência do Ministério Público. Então, cabe à sociedade fazer esse juízo no momento, comparando o atual biênio, em que temos um procurador-geral que foi escolhido fora da lista, com situações pretéritas, e vislumbrar qual que é a melhor para a sociedade. Uhum. Agora, doutor Bonzagli, às vezes a população não tem nem tanto acesso à informação a fazer essa análise, né? No meio do jurídico, o senhor, como subprocurador, né? Qual é a sua análise da atuação de Aras? Que é bem a pergunta que eu fiz ao senhor, né? De maneira bem direta. O senhor acha realmente que ele não está dando andamento às investigações? Ele não tem feito esse papel que o senhor disse que é tão claro do Ministério Público? Olha, evidentemente que quando eu me lancei candidato à lista tríplice e outros colegas também o fizeram, nós partimos desde logo de um posicionamento crítico em relação à atuação do atual Procurador-Geral da República, no sentido de que o Ministério Público precisa e deve ser um órgão proativo, um órgão assertivo no desempenho das suas funções, inclusive no âmbito no âmbito penal, no âmbito criminal. Então, eu tenho as minhas restrições, eu não vou discutir caso a caso, mas é importante que o Ministério Público tenha essa atuação. Hoje nós vemos o Supremo Tribunal Federal frequentemente cobrando esse posicionamento mais ativo da Procuradoria-Geral da República, o que é fundamental, porque nós vivemos sob o sistema acusatório, ou seja, há um órgão de acusação, há um advogado que defende e há o juiz, o ministro, o tribunal, enfim, que deve exercer a função de órgão imparcial. O Ministério Público não pode ser tímido, o Ministério Público não pode se abster de atuar, desde logo, quando se defronta com questões que podem significar a ocorrência de crime. Não pode ter timidez a respeito. Não pode esperar que... Está tendo timidez, doutor Bonzagli, na sua opinião? Por exemplo, quais são os casos, nesse momento, que estão parados lá e que têm sido tímido na sua atuação dentro da Procuradoria? Olha, a pandemia pela qual passa o país trouxe questões extraordinárias na ordem do dia e tendo como pano de fundo um cenário desolador de mais de 500 mil de mortos, não é? Só por conta da pandemia, e nós temos visto aí o desenrolar da CPI da pandemia, seria necessária uma atuação mais incisiva do Ministério Público Federal, não só por meio dos procuradores da República, que no âmbito da sua independência funcional tem agido, na medida do possível, com bastante desenvoltura, mas também no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Na minha opinião, sim, há timidez nessa atuação, como o próprio Supremo Tribunal Federal tem exposto, por exemplo, ao dizer que o Procurador-Geral da República não pode ser um espectador da atuação dos demais órgãos de poder do país.